Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de matemática e hoje vocês terão como tema potências com expoentes negativos e fracionários. Vocês já estudaram potências, né, naquele aulão comigo, o professor Bruno, mas aqui vocês vão estudar de maneira um pouquinho diferente. Vão ver os expoentes negativos e fracionários. Eu sou a professora Maria Antônia e eu te convido a vir comigo, prestar atenção nos slides para compreender o assunto. Vamos lá? Primeiro, vamos entender um pouquinho, lembrar o que é potenciação, não é? Então, antes de falar sobre potenciação e suas propriedades, é necessário que primeiro saibamos o que vem a ser uma potência. Observe o exemplo abaixo. Então, nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu repeti 4 vezes o número 2. Então, para eu transformar em potência, aqui está na multiplicação. Transformando em potência vai ficar 2 elevado à quarta, porque esse número 2 ele foi repetido 4 vezes, tá bom? Então, esse 2 eu chamo de base e esse 4 de expoente. Então, note que esse exemplo, o número 2, chamado de fator, não é? Se repete 4 vezes em uma multiplicação, que pode ser representada de forma como vem depois da igualdade, ou seja, apenas com o número 2 elevado a 4, onde esse número 4 indica a quantidade de fatores, quantas vezes o número 2 é repetido. Bom, a essa representação nós damos o nome de potência. Com isso, podemos concluir que potência nada mais é do que a representação de uma multiplicação de um mesmo número em n vezes. E aí, nós temos a fórmula geral, não é, da potência, que é isso aí que vocês estão vendo na tela. A elevado ao quadrado, A vezes A, infinitamente, né? Que é N significa o número de vezes. Então, vamos conhecer agora as principais partes de uma potência. Vamos lembrar, né? Com o seguinte exemplo a seguir. Nós temos 5 elevado à terceira. Então, o 3 que vocês estão vendo eu chamo de expoente, como eu já falei no slide anterior, e o 5 de base. Aqui quer dizer que eu vou repetir o 5 3 vezes, 5 vezes 5 vezes 5. E aqui a minha resposta é a potência, certo? A resposta que deu, 125. Chamamos de base o termo que se repete na multiplicação. É o fator da multiplicação. Nesse caso, a base é o número 5. Chamamos de expoente ao número que fica elevado. Ele indica o número de fatores da multiplicação. Nesse caso, o número de fatores é o 3, ou seja, vou repetir o 5 3 vezes. E esse 5 indica que são 3 fatores. 5, que possui como resultado 125. A esse resultado, damos o nome de potência, ou seja, é o valor final da multiplicação. Propriedades fundamentais. Vamos entrar agora no assunto que a gente quer, que é a potência com expoente negativo, certo? Então, quando uma potência ela estiver elevada ao expoente zero, tem que lembrar disso aí, o resultado será igual a 1. Qualquer número que tiver elevado a zero, certo? E aí nós temos 3 exemplos aí. 5 elevado a zero, tá vendo aqui, igual a 1. A igual a zero deu 1. 3 elevado a zero. E 1 meio elevado a zero, que também deu 1. Então, sempre grave isso. Se a potência estiver elevada ao expoente zero, a resposta é 1. Potência elevada a expoente 1. Como é que a gente resolve? Então, quando uma potência ela estiver elevada a um expoente igual a 1, o seu resultado será ela própria. Por exemplo, A elevado a 1, A. 4 elevado a 1 igual a 4. 1 quinto elevado a 1, 1 quinto. 19 elevado a 1, 19. Então, relembrando, se for elevado ao expoente 0, o resultado é 1. E se a potência for elevada ao expoente 1, o resultado é o próprio número, ou seja, ele mesmo, certo? Então, vamos ver também a outra propriedade que nós estudamos, que é a potência elevada a um expoente par, né? Quando uma potência ela estiver elevada a um expoente par, que eu expliquei a vocês até isso aqui na equação de segundo grau, né? O seu resultado será sempre um número positivo. E como exemplo, nós temos 3 elevado à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que deu 81. Então, se ele fosse negativo, né? Menos 3 elevado à quarta, a gente ia resolver
entre parênteses, colocar negativo, mas o resultado seria positivo, porque a base, não é? Ela é elevada a um número par, e 4 ou 2 seja um número par, então o resultado sempre vai ser positivo. Agora, quando a potência é elevada a um expoente ímpar, aí é o inverso, o resultado vai ser negativo, como vocês vão ver aqui no exemplo. Quando uma potência estiver elevada a um expoente ímpar, o seu resultado terá sempre o mesmo sinal da base. No caso, nós temos aqui 4 elevado à terceira, positivo normal, né? E aqui negativo, menos 4 elevado à terceira. E aí a gente vai observar, a base foi negativa, mas o expoente é ímpar. Então, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, 3 vezes, vai dar igual a menos 64. Não pode esquecer disso aqui, dessa regrinha, tá, gente? Relembrando, se... Eita, perdão que saiu. Pronto. Se a potência for elevada ao expoente par, resultado positivo. Se a potência for elevada ao expoente ímpar, é resultado negativo, certo? Qualquer coisa vocês podem auxiliar revisando, se precisar, para quando for responder o exercício, tá bom? Continuando. A potência é elevada ao expoente negativo, como é que eu resolvo? Então, quando uma potência ela estiver elevada a um expoente que ele for negativo, devemos inverter a base da potência e trocar o sinal do expoente para positivo. Vejamos o exemplo para melhor compreender. Nós temos aqui 2 elevado à terceira, não é? Menos 4. Então, o que a gente faz? A gente vai inverter, ó. 2 à terceira. O denominador fica no lugar do numerador e o numerador fica no lugar do denominador. Então, só inverteu. O 3 foi para cá e o 2 para cá. E também o sinal inverte. Ao invés de ser menos 4, fica 4, certo? E aí eu resolvo novamente. Normalmente. 3 elevado à quarta, então repetiu 3 4 vezes. E 2 elevado à quarta, repetiu 2 4 vezes. Resolvo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Então, quando isso acontecer, vocês vão trocar, inverter, né? Inverter tanto a fração como o sinal e resolver. Observação: inverter a base de uma potência significa trocar ordinalmente o numerador pelo denominador e vice-versa, como eu acabei de explicar. Propriedades fundamentais. Assim sendo A e B dois números reais, temos. Aí nós temos aqui, né? Outro exemplo, 8 elevado a menos 2. Aí aqui nesse caso a gente vê que não tem um número no denominador. Então, se ele não tem número, o valor que tem nele é invisível, é 1. Então, por isso que aqui ficou 1 elevado à oitava. Mas vejam que o sinal foi trocado para mais. E aí resolveu normalmente, depois. Nesse outro caso aqui, 1 elevado à quinta potência menos 4. Aí o 5 foi para o numerador e o 1 foi para o denominador. E invertiu o sinal, ficou positivo. Então, 5 elevado à quarta, porque o 1 vai dar 1 mesmo, deu 625. O próximo exemplo, 3 elevado à quarta menos 2. Então, o 4 vai para o numerador e o 3 para o denominador. Inverto o sinal, fica positivo, fica 2 positivo, resolvo. Igual, aí coloco nas duas, ó, no numerador e denominador já que tem, não é feito esse aqui que a gente viu agora, ele tem numerador, denominador e numerador diferente de 1. Então, 4 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 16. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, a potência elevada a expoente fracionário. Então, quando uma potência ela estiver elevada a um expoente fracionário, devemos transformar a potência em um radical, onde o índice é o denominador do expoente e o radicando é a base elevada ao numerador do expoente. Vamos ver o exemplo. 6 aqui, vocês estão vendo que tem 2 elevado à quinta, né? Como fosse fração. Então, coloco o 6 dentro da raiz, o 5 que está no denominador vem para cá, essa parte, e o 2 que está no numerador vem para o lado do 6. Então, assim, sejam m números positivos com maior ou igual a 2, se A é um número real, para que existe a raiz, então, aí aqui só uma fórmula, mas o que vocês precisam saber é só essa parte mesmo aqui, tá bom? Aí vamos ver os exemplos. 4, e aí tem 2 a terceira na fração. Aí eu boto
Eu coloco o 4 dentro da raiz, coloco no lugar do 3 que está aqui no denominador nessa parte, e o 2 que está no numerador vem para o lado do 3, do 4, perdão. E aí a gente resolve, só aqui, ó, 4 elevado ao quadrado, repito 3, dá 16. Então, já resolvi o meu radical. O outro exemplo, raiz de 16, aqui ele está fazendo o inverso, certo? Mas eu quero mostrar para vocês só isso aqui é o inverso disso. Temos aqui outro exemplo, 5, 1,5, aí sempre lembrar, o denominador fica por primeiro, não é? Aqui, ó, nessa parte da raiz, e o 1 fica dentro da raiz perto do 5. 5 elevado a 1 é o próprio 5, por isso ficou raiz de 5. E o próximo exemplo que nós temos aqui, raiz de 81, aqui, ó, nós temos 5, não é? E aqui ele está mostrando o inverso do que a gente fez aqui, certo? Desse daqui, raiz de 7 elevado à quarta. Aí colocou, inverteu ele para a forma de fração, tá certo? Como não tem número aqui, a gente sabe que é 1, então 1 é elevado à quarta. E aqui foi o inverso que a gente fez aqui, né? Raiz de 81, vai dar 5, aí 5 3 elevado à quarta, que é 81, e colocando ele também em forma de fração, tá bom? Multiplicação de potências de mesma base. Isso aqui eu só vou revisar porque vocês já estudaram, né? Quando a gente tem a mesma base, expoentes diferentes, com a multiplicação a gente repete a base e somos expoente. Então, 7 à quarta vezes 7 à quinta, 7, aí 4 mais 5, 9, 7 elevado à nona, certo? Aqui não tem expoente e o valor é 1. Então, 13, como é multiplicação, eu vou somar os expoentes, né? Repetiu a base, somou os expoentes, deu 13 elevado à quarta. Isso aqui vocês já sabem. Divisão de potência da mesma base. Para dividir as potências da mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes, né? Então, na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Vocês também já viram isso. Tem esse exemplo aqui, que eu vou mostrar agora, 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado à sétima, que é igual a 2, 4 menos 7, que dá, eu repito a base, o 2 dá menos 3, não é? Porque aqui eu tenho um número menor, não posso de 4 tirar 7, por isso que aqui ficou menos 3. A regrinha de sinais diferente, conserva o sinal do maior e subtrai os números, certo? Então, transformando isso aqui em fração, fica 1, como aqui embaixo não tem nenhum número, é 1. 1 sobre 2 elevado à terceira. E aí, resolvendo, repito 1, 2 elevado à terceira, 8. Divisão de potências da mesma base. Para dividir as potências da mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Vocês também estão lembrados disso, né? Conservei a base e aí eu subtraí, ó, 10 menos 7, que deu 8 elevado à terceira, e eu resolvi, deu 512. A mesma coisa foi no outro. 8 a sétima e oitavo nono. Aí subtraí 7 menos 9, menos 2, porque o sinal do maior é o 9, né? Subtraí. E aí transformei ele em fração, né? Aqui deu 1, porque aqui a gente sabe que o 1 está invisível. Então, 1 elevado a 8 ao quadrado. 1, repito, 8 elevado ao quadrado, 64. Potência de potência. Potência de potência, a gente repete a base, não é? E multiplica os expoentes. Potência de um produto, a gente repete os produtos, né? Como aqui é 6 vezes 9, a gente repete, e o mesmo expoente que está aqui entre parênteses, a gente coloca tanto no 6 como no 9, não é? E a gente resolve, 6 elevado à quarta, bota o valor, 9 elevado à quarta, coloca o valor e depois multiplica. Mesma coisa nesse daqui, só que aqui foi com 3 números, então vai ficar todos eles elevados à segunda, ó. 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, e resolve. 2 elevado ao quadrado, coloca o valor. 3 elevado ao quadrado, coloca o valor. 5 elevado ao quadrado, coloca o valor. E depois multiplica para terminar. Potência de um quociente. Também vocês viram, para resolver, devemos elevar cada termo do quociente de divisão ao expoente indicado. Então, 5 ao quadrado, 25, certo? 8 ao quadrado, 64. E aí, a gente formou aqui, ó, 4
elevado à terceira, como aqui em forma de fração, né? Estou mostrando normal e em forma de fração. 4 elevado à terceira elevado à terceira. Aí eu coloco o expoente tanto no 4 como no 3 e resolvo primeiro. 4 elevado à terceira, 64. 3 elevado à terceira, 27. E aqui nós temos bases e potências mal usadas. Base 2, né? Que tem aqui os valores da base 2, que é o mais usado. Base 3, também tem alguns valores já aqui, ó, para vocês consultarem. Base 5, base 6, base 7 e base 10. Então, isso aqui vai servir para vocês quando for responder o exercício, tá bom? Qualquer dúvida, vocês só revoltar o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje. Qualquer dúvida, é só falar comigo no privado. Vai copiar a ficha de exercício no caderno em seguida e responder e depois enviar a foto com o seu nome para que você tenha a frequência atualizada de hoje, tá bom? Um cheiro para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.